aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós estamos iniciando mais um Sioncast e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Wesley. E hoje nós vamos estar com o tema Oração no Transcultural, que é um tema que nós temos aprendido aqui na base e tem sido um tema que tem nos edificado muito, já tem um tempo, e é um tema muito importante para nós. E gostaria que o Wesley se apresentasse um pouco para a gente começar melhor esse podcast. Beleza, Luiz, obrigado aí pelo convite, por esse tempo, por esse momento, e é uma alegria estar aqui com vocês em mais uma semana de aula aqui na EDOI, nessa escola de oração intercessória, que é uma escola muito especial, e tendo essa oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que temos vivenciado em Deus, daquilo que aprendemos, e poder compartilhar com os alunos, com os obreiros, e também ter esse tempo aqui especial com vocês, uma base muito especial, mora no meu coração aqui, hein? Jocum Sion. E agradecer por esse convite, por estar aqui, e é um tempo bacana. Como eu disse, eu sou Wesley, sou mineiro, lá das Minas Gerais, do interior de Minas. As terras mineiras. Cidade de Manga, terra mineira. Então, a minha cidade natal é Manga, lá do extremo norte de Minas, mas eu, depois que eu me converti, entendi em Deus um chamado dele para a minha vida, né, para poder servi-lo entre as nações como missionário, e no ano de 2002 eu tomei a decisão de me ingressar em missões de tempo integral e parti para Jocum, partiu Jocum. Em 2002 fiz a minha ETED e desde então sou obreiro de tempo integral na missão durante esse tempo. Sou casado com a Rose Miriam, minha esposa, e juntos servimos ao Senhor em missões aí. Temos 4 filhos, uma nora, e é um pouco dessa nossa caminhada aí em missões. Esse é um pouco do Wesley. Wesley, assim, antes da gente entrar no tema mesmo de oração transcultural, o que é oração para você? Mas oração, o que é oração para mim? O que é oração? Rapaz, a oração é esse lugar onde eu me encontro com o meu Pai, né, para falar com Ele, para me relacionar com Ele. Como Jesus falou, né, fecha a porta do teu quarto e a sós conversa com teu Pai. É neste lugar onde você vai conhecê-lo, abrir o seu coração para o Senhor e falar com Ele, e também ouvi-lo, né? E compartilhar das suas emoções e poder ouvir também aquilo que Ele tem para falar contigo. Esse encontro com Ele, essa oração de relacionamento onde eu posso conhecer ao Senhor, através dessa comunhão, dessa amizade, desse relacionamento, desse ouvir o Senhor. A oração também, para mim, é um lugar onde eu me fortaleço junto com os meus irmãos. Essa oração em grupo, coletiva, junto com a igreja, junto com a equipe, no local onde eu estou, onde somos fortalecidos e encorajados uns aos outros a orar uns pelos outros, e assim nós somos edificados, abençoados. Então, acho que a oração ela tem esse poder aí transformador na sua vida pessoal e também na sua vida como um coletivo, como equipe, como grupo, né? É estar aos pés do Senhor. Eu te perguntei um pouco sobre o que é oração para você, porque é algo tão comum dentro da igreja, mas também, ao mesmo tempo, é algo tão negligenciado dentro da igreja, né? Muitas pessoas não compreendem ainda qual a importância da oração. E às vezes a gente acaba perdendo o foco, acaba deixando a oração como a última coisa que a gente vai fazer. E, como você disse, oração é um lugar de relacionamento, então é um lugar onde tudo nasce, né? Então, por isso que eu te perguntei, por que, assim, o que você pensa sobre oração? Porque o que é esse lugar para nós? Sim. Como você disse, né? Por que ela é um assunto tão negligenciado e tão pouco falado e tão pouco vivido? Porque, na realidade, manter uma vida de oração é manter uma vida de constância e perseverança. Isso não é fácil. Por quê? Porque a nossa carne, ela não quer orar. A nossa carne não quer orar, nós não queremos orar, nós somos egoístas, nós pensamos em nós mesmos, nós não vamos querer dedicar esse tempo para orar ou para interceder por alguém. E, de fato, há uma guerra entre a carne e o espírito, e a nossa carne, de fato, ela não vai querer se dedicar à oração. Então, a oração é um lugar também de guerra, onde você luta contra os seus próprios interesses, contra o seu próprio desejo, contra a própria carne. A oração é um campo de guerra, é um lugar de guerra. Aquele escritor e pastor John Piper, ele costuma dizer que se você não entende que a vida é uma guerra, você vai negligenciar o valor da oração. A vida é uma guerra, é uma batalha que nós enfrentamos. Uma vida é uma guerra espiritual, você luta dia a dia, e nós vencemos através da oração.
Nós damos valor à oração quando nós entendemos que a vida de fato é uma guerra. E a oração é esse campo de batalha, é entrar nessa guerra, é batalhar com Deus, usando as armas de Deus para lutar, vencendo a nossa carne, vencendo o mundo e vencendo o adversário das nossas almas, que é o diabo, né? Não tem como ter uma vida cristã sem um lugar de oração, né? E esse é um ponto muito específico. Às vezes a gente quer seguir a caminhada cristã da nossa maneira, mas a gente não quer ouvir o que o Senhor tem para a nossa caminhada cristã. Eu acho que esse é um ponto assim de ser levado mais a sério mesmo. Porque sem oração, o que a gente está fazendo Sim. aqui, né? Sem relacionamento. E como discípulos de Jesus e chamados cristãos, aqueles que são seguidores de Jesus, que de fato seguem o seu mestre, nós não podemos negligenciar uma ordem dada por ele também. Ele nos fala para nós orarmos ao Pai, né? Jesus até pede oração para que nós orássemos para que o Pai envie trabalhadores para a seara. Vocês precisam orar por isso, é um ponto de oração. Nós precisamos orar em todo o tempo, orar e sem cessar. Então a Bíblia ela sempre está dando menções com relação a isso. Então eu preciso orar, eu necessito disso. Nosso corpo pede oração. O corpo, a carne não quer orar, Nosso né? espírito. Nosso espírito, mas nós precisamos disso, nós necessitamos disso. Um cristão, ele não pode viver sem a oração. Isso faz parte da nossa vida, das disciplinas espirituais. Ao mesmo tempo que você precisa ler a palavra, se alimentar com a palavra, você precisa orar. Não tem como um cristão se manter na fé, na comunhão, no fervor espiritual, na perseverança da vida cristã, na perseverança dos santos, sem a oração. Porque a oração, Luiz, não é uma demonstração de força. Eu oro porque eu sou forte, eu oro porque eu sou poderoso, eu oro porque eu sou super crente ou sou especial. A oração também é um lugar de humilhação. A oração é um lugar de humildade, porque é na oração que você reconhece a sua dependência de Deus. Então, se eu vou para esse lugar de oração, eu vou dizendo para o Senhor que eu preciso dEle, que eu dependo dEle. Eu estou me humilhando. Então, a oração é humilhação. Eu vou reconhecer a minha fraqueza, eu vou reconhecer que eu preciso do meu Deus para mim. Então, não é um lugar onde eu vou me orgulhar, não é um lugar onde eu vou me manter firme numa estrutura de orgulho e de superioridade. Não é porque eu sou forte. Eu oro porque eu sou fraco. E eu preciso da graça de Deus e do poder de Deus para me manter firme na vida cristã. Então, nós precisamos entender esse aspecto da vida de oração, como humilhação, como humildade, como dependência de Deus, como eu reconhecendo que eu dependo dEle. Se eu estou aqui porque eu sou fraco, então me ajuda, me fortalece, eu preciso do Senhor. Você falando sobre isso, e eu fiquei pensando, né? Você falou sobre a ordem de Jesus, sobre orar por mais trabalhadores na seara. Você também falou sobre a oração é o lugar onde nós permanecemos, é o que nos dá força para permanecer. E com isso me surgiu uma pergunta. Você acredita que é por conta da ausência da oração que tem tido ausência no campo de trabalhadores e no sentido de pessoas também estarem saindo do campo para voltar e abandonar o campo mesmo por causa da ausência e da negligência, né, desse lugar de oração? Sim. No início você falou sobre a questão de como a igreja, às vezes, ela negligencia esse ponto da oração e da intercessão, né, do intercedermos a favor de povos, do avanço do reino de Deus. Muitas vezes na igreja nós somos treinados, muitas vezes ensinados a orar por pedidos pessoais. Então eu vou orar por um problema meu, não que nós não venhamos orar pela nossa família, por um problema de saúde, por um recurso financeiro, por uma porta de emprego que se abre. São pontos, mas a nossa vida de oração não se resume a isso, não diz respeito a nós. Eu preciso ouvir a voz de Deus e ser orientado pelo Espírito o que orar, e orar o que está no coração do Senhor. Quando Jesus vai falar sobre a seara é grande, poucos são os ceifeiros, os trabalhadores, ele vai dizer o campo é grande. Então existe um desafio grande. O próprio Jesus olha para o campo, para a seara e vai falar, olha, a seara é grande, existe um campo a ser alcançado. Então existe um trabalho duro a ser exercido e a ser feito. E ele vai dizer, vai virar para aqueles seus seguidores, vai dizer o seguinte, olha, ore e peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Deus poderia enviar trabalhadores, e Ele pode fazer isso quando Ele quiser. Mas por que Ele nos inclui nesse processo?
Por que Jesus fala para nós orarmos para o Pai enviar trabalhadores? Porque o Pai espera envolver a sua igreja, os seus filhos, nessa grande comissão, nesse avanço do reino dele. Ore que o Pai vai enviar trabalhadores. Então nós precisamos nos posicionar com muita intencionalidade nesse ponto de oração. Né? Orando, Senhor, nós precisamos de trabalhadores em todos os continentes, entre os povos não alcançados. A igreja precisa orar quanto a isso, ser intencional nessa oração. Eu não oro somente para que tenha obreiros no meu bairro, para que tenha obreiros na minha igreja local. Eu oro para que o Senhor pegue os nossos obreiros e envie a povos também não alcançados, né? Porque essa é uma ordem, é uma direção, é um aconselhamento de Jesus, é uma direção que Jesus dá para o seu povo, para a sua igreja. Então, por isso nós oramos de maneira intencional quanto a isso. Boa. Né? Aproveitando que você falou sobre oração com os povos, explica um pouco o tema da sua aula, que é a oração no transcultural. Oração. E explica também um pouco do que é transcultural também, porque talvez as pessoas não consigam ligar os pontos ainda. Sim. Essa aula de oração no transcultural é uma semana de aula dentro do currículo da EDOI, da Escola de Oração Intercessória, com a intencionalidade de trazer um despertamento para o aluno que está fazendo o curso sobre ele se mover em Deus em oração em direção a esses povos que nunca ouviram falar de Jesus. O transcultural se dá quando você vai além fronteira, você sai e rompe a sua fronteira, né? Você rompe essas barreiras culturais, então você vai para um outro povo que fala uma outra língua, uma outra cultura, uma língua que não é sua, então você acessa esse transcultural que vai além da sua cultura. E nós identificamos no mundo e temos muitos povos que ainda, desses povos que estão nesse campo transcultural, fora da nossa cultura, que não conhecem a respeito de Jesus ainda. Então, como que nós, missionários, obreiros, igrejas do Senhor aqui, podemos orar de maneira intencional quanto a isso? Primeiro, como nós já falamos, orar para que Deus envie trabalhadores, porque o ponto inicial é a oração. Nós precisamos orar, nós recebemos do Senhor esse chamado nesse lugar de oração. Deus vai falar conosco. E por que abordar esse assunto para os alunos? Porque quando ele sai do seu país, quando ele sai para essa outra cultura, ele vai enfrentar muitos desafios. Desafio quanto à língua, desafio quanto aos costumes, contra as barreiras religiosas, contra as barreiras políticas que ele vai encontrar lá, né, de governo. Então, assim, ele precisa estar bem arregimentado, bem fortalecido no Senhor e saber que ele está indo para um campo de batalha e que ele precisa se posicionar em oração. Como aqui, claro, como em qualquer lugar. Mas, assim, existem lugares que ele precisa romper através da oração. Buscar em Deus estratégias de alcance, de acessar os povos onde ele está. Né? A importância de, se eu vou para um povo não alcançado, eu preciso estar nesse lugar de oração e receber direções de Deus para estar lá. Aonde atuar. Ser intencional nas minhas orações. Quais os gigantes e desafios que tem nesses povos que eu não lido aqui na minha terra, que eu não lido aqui dentro do Brasil, mas eu vou lidar com eles lá fora. Então eu preciso ter esse direcionamento, esse discernimento para ser bem intencional, para ser bem assertivo nas decisões que eu vou tomar, né? E a batalha que eu vou estar lidando lá fora também, que não é fácil, né? Então, assim, eu vou lidar com temores internos, com esses temores, vou estar lidando com um espírito de intimidação, com os medos, até mesmo o medo do novo, o medo do transcultural, o medo da mudança também, né? Então, isso, de uma certa forma, causa um certo medo. Então, eu preciso orar de fato e estar bem fortalecido no Senhor e viver essa prática da oração também num campo transcultural. Boa. Falando sobre transcultural, a gente fica aquela coisa, né? Missão é fazer alguma coisa, estar em ação. Às vezes as pessoas acham que missão é o que vem depois da oração, né? Tipo, você orou e agora você vai, e aí lá você vai trabalhar, você vai fazer, você tem que resolver. E aí acaba que, e como é que fica a vida de oração, e como é que fica o trabalho da oração no campo, né? Porque será que é só isso? Será que lá eu vou orar, lá eu vou parar para... Não devia ter orado antes? Como que tá essas coisas? A vida de oração nesse campo, ela não pode parar, né? Você está orando aqui no seu tempo de preparação, você vai e você continua essa vida de oração. É algo que nós não podemos negligenciar nesse campo de atuação.
Por que a oração transcultural? Porque nós acreditamos que Deus ele pode mudar realidades. O que nós estamos conversando essa semana na aula é sobre esse poder da oração, o poder de Deus que, através da oração, muda a realidade de um povo. A oração transcultural se dá no entendimento de nós termos um olhar para os povos, um povo que não tem nada a respeito de Deus, não tem nada a respeito da Bíblia, não tem nada a respeito de Jesus, não tem uma raiz cristã, eles não sabem nada a respeito do Senhor. Estão presos a outras religiões, estão presos a questões de feitiçaria, eles são em trevas sem o conhecimento de Deus. E o missionário com a sua equipe, ele chega nesses povos, ele chega nesse grupo. Se ele olhar, Luiz, no natural ali, para a realidade do povo, para o quadro, para o cenário onde ele está trabalhando, e ele vai passar a viver, ele vai desanimar. Ele vai se sentir desencorajado e desanimado. Por quê? Porque o trabalho transcultural também, ele remete a um trabalho de longo prazo, de muita perseverança. Não é rápido, né? Ele não é rápido. Aí se o obreiro, o missionário, ele chega e ele olha para um cenário natural ali, aquela realidade de trevas, sem conhecimento de Deus, ele não vê resultados tão rápido, ele vai desanimar. Por isso ele precisa ter um olhar no Senhor e se manter nessa vida de, nós chamamos de disciplinas espirituais, que é essa vida de oração, leitura da palavra, está olhando para Cristo, está olhando para o Senhor, porque não diz respeito a Ele, não diz respeito aos povos, diz respeito ao Senhor que o chamou. Então, nós precisamos, nesse campo de oração ali, ter esse olhar de discernimento. Eu preciso olhar para o Senhor. Eu preciso olhar para os povos numa perspectiva de Deus. Crer de que Deus pode mudar esse quadro. Deus pode mudar o quadro de povos que são presos em religiões tradicionais antigas, milenárias, centenárias, certo? E que Deus pode mudar esse quadro através de quem? Através dos seus emissários, seus servos que estão indo lá. Porque a oração ela tem um poder tremendo e Deus responde a oração. Posso até ir além numa frase que eu ouvi que o autor dizia o seguinte: eu não creio no poder da oração. Pode ser contraditório daquilo que nós estamos falando, né? Mas eu creio no poder de Deus e por isso eu oro. Porque é o poder de Deus que vai mudar o quadro daquele lugar, a situação daquele povo. Então eu vou orar a esse Deus que é poderoso para mudar uma realidade local. Então, o missionário, quando ele vai para esse campo transcultural e vai viver essa ideia da oração no transcultural, é a oração de perseverança, é a oração de persistência, é uma oração de olhar para o Senhor, em olhar o cenário na qual ele está, o ambiente na qual ele está vivendo. E para ele, humanamente pensando, ele pode achar que é impossível esse quadro mudar. Mas, pelo poder do Deus na qual nós oramos, ele pode mudar esse cenário, pode mudar esse quadro. Então é nessa ideia, nesse pensamento que a gente está trabalhando e construindo esse pensamento juntamente com os alunos aí na EDOI durante essa semana de aula. Esse tema ele é muito importante e pensando, né, antes de eu ir para Guiné, eu fui e Deus me falou algo sobre tocar e mudar a realidade mesmo. Então as áreas de influência sendo tocadas a partir de um discipulado. E quando eu cheguei lá, o lugar assim mais roubado para mim foi o lugar de oração. Porque são tantas coisas para nos desanimar. Sempre aparece alguma coisa. Ou você, hoje eu estou cansado, eu não quero, hoje eu estou querendo ficar mais na minha. E como que foi fácil e como que eu precisava também de ter uma base desses ensinamentos que você está trazendo, porque às vezes a gente sai daqui com um estilo de vida de oração, no sentido, né, daqui da base, com uma rotina, a gente tem um cronograma do treinamento, e de repente a gente chega em Guiné, e aí a gente agora vai ter que ter o nosso tempo de oração, a gente vai buscar a oração, e como que o próprio lugar pesa para que você, não. Porque, olhando a realidade de Guiné, você fica um pouco confortável com algumas coisas. Nossa, eu estou numa base, eu estou aqui dentro tem oração todo dia, aqui dentro tem trabalho social, e acaba que é muito sutil
você perder a paixão pelo lugar de oração, tipo, quando precisar eu oro, e não, tipo, caraca, eu quero estar diante de Deus. E como que o próprio clima do lugar vai te roubando disso, para que você não queira mesmo, para que você fuja desse lugar. E como que esse tema, ele esclarece tantas coisas. Eu acredito que esse fundamento sendo plantado aqui, né, no coração dos nossos alunos e também junto com a igreja, as pessoas vão começar a ir para o campo com uma outra perspectiva. Tipo, não, realmente, quando eu chegar lá não vai ser a mesma coisa daqui, eu estou em outro lugar, é um outro clima, eu estou, igual você falou, né, eu estou enfrentando um outro gigante, então eu tenho que entender. Eu acho que essa que é tão importante, né, permanecer no lugar de oração, aquilo que a gente falou. Não vou porque eu sou forte, eu não vou por causa de... eu vou iniciar uma sala de oração, não. Eu vou porque eu preciso estar diante do Senhor para permanecer no lugar onde Ele falou. E isso para mim foi, caraca, é deixar de olhar para mim, tipo, agora eu não quero, não, mas eu vou para o lugar de oração porque eu quero saber o que o Senhor está fazendo. E se você falasse um pouquinho disso também. Existem alguns elementos aí, Luiz, alguns pontos que roubam esse tempo nosso, esse momento. Eu passei 14 anos em Guiné-Bissau, numa região de predominância islâmica, né? Na região de predominância muçulmana. O ambiente do lugar é diferente. Uma coisa que nós não podemos desconsiderar e estarmos atentos com relação a isso é discernir o campo onde nós estamos, discernir o campo de batalha. Não podemos desprezar isso daí, porque existe uma guerra. Você está num lugar onde existe uma estrutura religiosa do lugar, certo? Você tem uma barreira religiosa ali, uma outra religião predominante, você tem um contexto espiritual de batalha intensa, diária, que isso tenta te abafar, te sufocar, te gera um cansaço, te gera um peso espiritual. O clima do lugar, muito quente, o calor te deixa cansado no lugar. Fica desanimado, né? Você dá sono, você cansa, tudo isso. O clima espiritual, o ambiente espiritual, o ambiente de apatia que toma conta desse cenário onde você encontra. Então, tudo isso afeta a vida do missionário, trazendo cansaço, e isso vai amortecendo ele ali, amortizando ele. A gente não vai percebendo, mas isso vai nos cansando. Aí isso acaba roubando um pouco desse nosso tempo e desse fervor na oração. Aí você negligencia um dia, negligencia o outro, o cansaço, batalha. Dia que você quer dormir, dia que você quer deitar cedo, dia que você não consegue uma luta para levantar cedo para poder orar. Era um desafio diário conseguir levantar às 6 horas da manhã para ir para o tempo de oração coletivo como base, como equipe. Então precisava de muita perseverança. Um dia que você tinha que ir, mesmo que seja por obrigação, mas você tinha que levantar para romper aquilo. Aí você tem uma equipe de obreiros e se você está liderando aí, você precisa conseguir mantê-los motivados o mês inteiro, a semana inteira, o ano inteiro orando, que não é fácil. Porque às vezes nós entramos nesse embate também da nossa inconstância humana, né? Nós somos inconstantes. Então por isso Paulo vai falar, seja sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Essa constância é difícil de mantê-la, né? Por essas questões, o cansaço, a carne não quer orar, o contexto espiritual, o desânimo. Aí você manter essa perseverança nesse lugar, sabendo, não, eu estou em guerra e eu preciso. Preciso batalhar. Preciso batalhar. Eu preciso batalhar em fé. Sabe um outro ponto que nos desmotiva a orar? É quando nós não vemos frutos e resultados rápidos. Nós estamos orando para que aquele contexto religioso mude, pessoas sejam salvas, aí você não vê isso acontecendo, você não vê a igreja crescendo, você não vê um avivamento como se espera, e vai te desanimando. Por quê? Porque nós queremos ver algo. Mas a fé, Luiz, é mesmo você não vendo nada, você não ouvindo nada, você não sentindo nada, mas você continua crendo. Esse é o desafio de viver e permanecer nessa fé. Porque ir orar é um ato de fé. Eu não senti nada hoje, mas eu estou orando. Eu não vi nada com os meus olhos, mas eu continuo orando. Eu não ouvi nada. Será que Deus está presente? Será que Deus veio hoje? Será que Deus veio hoje? Né? Será que Ele ouviu a minha oração?
o céu está tão fechado aqui que parece que o Senhor não está presente aqui, gente. Eu estou sozinho nessa sala de oração. Não, mas eu continuo crendo. Outro ponto que rouba esse nosso tempo de oração são os afazeres do dia a dia. Porque a gente quer muito trabalhar, a gente quer muito fazer, principalmente em países que estão em processo de desenvolvimento, que a gente trabalha com projetos sociais de desenvolvimento comunitário, a demanda de trabalho é muito grande. Escola, educação, clínica, saúde, atender o pobre, o necessitado. Você não tem uma infraestrutura física boa ali pronta, você tem que lutar para ter energia, você tem que lutar ali para ter água chegar na sua casa, você tem que lutar diariamente para poder comprar a sua comida ali para você almoçar aquele dia, não é verdade? Então você gasta 50% da sua energia para sobreviver. E os outros 50% para fazer alguma coisa. Para fazer alguma coisa. Quem tem força para orar? Aí não tem mais tempo, né? Fechou as 24 horas. Fechou as 24 horas. Então são esses pontos que precisam ser observados para não deixar roubar esse tempo nosso de oração. Então quando você fala sobre isso numa escola de oração intercessória como essa que é E2, sobre essa preparação, porque esses obreiros estão se preparando para ir para um campo transcultural também. Então são essas realidades que ele vai lidar. E como que ele precisa discernir isso? E combater isso em oração. Sempre acreditando que Deus é poderoso para mudar qualquer cenário, em qualquer cultura, em qualquer povo, em qualquer lugar. Ele pode mudar o quadro daquele lugar, daquele ambiente. Incrível. E a gente está falando sobre oração no transcultural, né? E fica muito assim, sobre ir para o campo, então nós vamos ir para uma outra nação. Quem faz isso é missionário. Então, missionário tem que dar valor para a oração em outro lugar. Como que a gente engaja a igreja com esse motivo de oração no transcultural mesmo, de oração pelos povos? Como, assim, no seu ponto de vista, né? Como engajar a igreja para que ela entenda, não, eu faço parte, eu tenho essa responsabilidade. E também tem aquela separação, o missionário é um trabalhador que a igreja está enviando, né? Mas é esse ponto, não, a igreja está indo junto com o missionário também. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Primeiramente, nós missionários somos aqueles que precisam dar o exemplo, não é isso? Se nós falamos sobre oração, sobre intercessão pelos povos, nós precisamos orar pelos povos. Precisa partir, precisa começar de nós. Da mesma maneira com que nós orientamos e falamos para a igreja ofertar para missões. Nós também precisamos ofertar para missionários, né? Se nós queremos que outros vão para o campo, nós também precisamos ir. Nós estamos aqui para ir. Então, nós estamos dando esse exemplo, mostrando para a igreja que é possível fazer, mostrando para os irmãos que é possível fazer. Outra coisa é nós não nos isolarmos tanto da igreja local. Nós precisamos estar junto com os irmãos. Claro, você está no campo, você está numa base missionária, mas toda oportunidade que você tiver, você precisa influenciar e criar uma cultura no lugar. Porque tem muitas igrejas que querem contribuir, que querem talvez orar, mas não sabem como, não tem um direcionamento para isso, porque ela está acostumada com o seu ambiente local. Muitos pastores, muita liderança, ela lida com o problema local da igreja, lida com o problema do bairro, ela lida com o problema do filho da irmã da igreja que está na casa de recuperação, do irmão que adoeceu, então ele vai estar orando pelo problema ali, de saúde, de alguém que está nas drogas, do desemprego, do irmão que ficou desempregado, daquele que está no hospital, o pastor vai visitar, então ele está lidando com esses problemas locais ali. E os irmãos conseguem ter esse olhar ali. Mas como abrir esse olhar deles para o mundo lá fora, expandir, isso que você está perguntando, né? Então, assim, é se relacionando e mostrando o que é possível. Nós estamos tendo uma experiência na nossa igreja lá em Contagem, nós começamos lá no início do ano, foi falar para a igreja o seguinte: nós precisamos criar uma cultura missionária na igreja. Então, como que a gente se cria uma cultura missionária na igreja? Falando sobre missões, vivendo missões, trazendo pessoas para falar sobre missões, incentivando a igreja a orar. Nós temos um culto de missões uma vez por mês, todo primeiro domingo do mês. Então, nós pregamos sobre missões, oramos por missões, falamos sobre missionários, levantamos oferta para missionários, nem que seja pequenas, mas fazemos alguma coisa, estamos trabalhando isso. Cada culto na nossa igreja, Luiz, nós desenvolvemos o chamado momento missionário. O que é o momento missionário? Nós tiramos 4 minutos do culto, depois do louvor, depois da oferta, paramos 4 minutos. Esse é o nosso momento missionário. Falamos sobre um povo, falamos sobre a necessidade de um povo não alcançado, ou por um missionário,
projetamos uma foto deles lá, colocamos a igreja para ficar de pé, vamos interceder por esse povo. Então, naquele momento, a igreja está intercedendo por aquele povo não alcançado. Beleza, 4 minutos do culto. Mas fazemos isso todos os domingos. O que a gente está fazendo? Nós estamos criando uma cultura no povo. Ensinando a igreja a orar. Ensinando a igreja a orar. Falando sobre esses missionários. Então, eles estão orando. Então, nós implementamos isso na igreja. Fizemos um conselho missionário, nós fizemos um cartãozinho chamado Memorial em Missões, que é o nome da nossa igreja, Igreja Batista Memorial. Memorial em Missões, e colocamos um versículo sobre o mapa mundi no cartão no marca-texto. Naqueles cartõezinhos para entender da Bíblia, marca-texto de Bíblia. Lucas 10, 2. Gente, o que está em Lucas 10, 2? Rogai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Demos um cartãozinho para cada membro da igreja. Então, ele tem na Bíblia dele. E desafiamos ele o seguinte, todos os dias, às 10 horas da manhã, 10 horas e 2 minutos, coloque seu celular para despertar e ore por trabalhadores. Se eles estão fazendo isso até agora, eu não sei, mas foram desafiados. E o cartãozinho está lá dentro da Bíblia. Então, toda vez que ele abre a Bíblia, ele vai lembrar. Eu faço parte de missões, eu preciso orar por isso. Então, você cria uma cultura e ensina a igreja a se envolver nisso. Interessante, porque há umas semanas atrás a gente teve aula com o Gilberto, né? Aí dava 10 e 2, o relógio dele despertava, aí parava a aula e, vamos orar para que Deus envie trabalhadores. Lucas então, 10, 2. Esse é um lugar, né? Então, até pegando mesmo esse versículo, a igreja serve missões não só com ofertas, a igreja local, né, que eu quero dizer. Ela não serve missionários só com ofertas, mas também se lembrando e orando por ele, né? E orando pelos povos, porque a missão não é separada, né? Não é o missionário ele tem uma missão, a igreja local tem uma missão, mas o cristão ele em si tem uma missão para que Deus seja conhecido por todos os povos. Então, os afazeres locais acabam roubando, né, de alguma forma a missão de Deus, que é se fazer conhecido para todos os povos. E aí acaba nos distanciando um pouco, porque não, eu já envio oferta, não tem problema, não, tem até um missionário do lado da igreja que ele está lá e tal, mas a igreja também pode participar no lugar de oração. Não é igual você falou, poxa, para um momento e a gente vai lembrar dos povos. Então, acredito que o resultado disso é uma igreja que olha para os povos entendendo, não, eu desejo que o Senhor se faça conhecido para eles. E não, porque na minha mente e naquilo que eu acredito, não há uma separação. Separa, a igreja local é uma e a igreja, o missionário que vai é outro, né? Acho que é a igreja do Senhor, então, determinada e empenhada mesmo com a missão, que o Senhor seja conhecido em todos os povos. É essa barreira que a gente precisa ajudar a quebrar, esse entendimento de que a nossa igreja local, muitas vezes, ela fica presa ao nosso aprisco denominacional ali, né? Então, assim, nós somos isso daqui, eu sou só isso. Não, você não é só isso. Você é uma igreja universal, uma igreja orgânica. Eu sou a igreja que está lá na Coreia. Eu sou a igreja que está na China, eu sou a igreja que está nos Estados Unidos. Eu sou a igreja de Cristo. Nós somos um corpo. Então, eu sou parte da igreja na África. Se a igreja da África está crescendo, eu estou crescendo. Eu estou me alegrando. Se ela está sofrendo perseguição, está gemendo, eu também estou gemendo aqui. Porque nós somos parte desse corpo, Cristo é o cabeça. Então, a igreja não é um aprisco denominacional ali. Então, os membros da igreja, ele não só ora pelo crescimento local da sua igreja, ele precisa orar pelo crescimento da igreja de Cristo na terra. Então, quando nós temos esse entendimento como igreja, nós vamos romper esses padrões, esses paradigmas, essa barreira na nossa mente. Precisa acontecer, precisa ser ensinado sobre isso, né? Por que eu devo me importar com o crescimento da igreja na África? Porque ela é a igreja de Cristo, porque sou eu crescendo lá. Então eu preciso... A gente ganha. A gente ganha. Jesus nos deu uma ordem sobre isso e quer ver que todos os povos estarão diante dele adorando. Então, a igreja crescendo no norte da África, eu estou crescendo como igreja. Nós estamos crescendo como igreja de Cristo. Aí por que a igreja local não vai
eu vou orar pela igreja crescer no Norte da África, o que tem a ver com isso lá? Nada a ver, né? Eu tô aqui Estou no Brasil, o que isso diz Norte Fluminense, o que vai mudar? O que isso diz respeito a mim aqui? Diz respeito a tudo sobre você, certo? Diz respeito a tudo sobre você. Então, a igreja precisa ter esse entendimento de oração. Que quando ela está orando para que povos e pessoas sejam salvas e alcançadas. E o Cordeiro de Deus seja exaltado e glorificado em todos os povos. Então eu preciso me preocupar em orar por aqueles que são perdidos, pelo crescimento da igreja no mundo, não somente para o meu bairro. Então nós vamos quebrar isso, para sair desse lugar de egoísmo, de pensar só em mim, de interceder. E para a gente finalizar, Luiz, finalizar esse ponto, é ter um entendimento seguinte: eu sou parte. Quando eu estou aqui no Brasil, e eu estou orando pelo crescimento da igreja, orando por um missionário no norte da África, entre povos muçulmanos, e aquele missionário está lá, está plantando igreja, a igreja está crescendo, eu me sinto parte disso. Quando a igreja entende isso, ele vai orar, ele vai sentir prazer, porque eu sou parte do crescimento da igreja lá. Tem uma igreja no interior de São Paulo, em Rio Claro, uma igreja batista, o nome da Igreja Batista Casa de Oração. Eu conheci essa igreja em 2008, quando eu estava me preparando para ir para Guiné. Uma igreja pequena, mas de um povo com coração que se derrama diante do Senhor em oração. E desde quando eu conheci aquela igreja ora por nós, ora pela nossa família. Todas as mensagens que eu recebo deles irmão Wesley, nós estamos orando por você, pela sua família, pelos seus filhos e pelo trabalho. E eu sei que eles estão orando, porque eles oram. Eles têm cultos de oração, nos cultos deles eles tiram um tempo de oração, eles oram nos lares, as mulheres se reúnem para orar, por nós, em específico por nós. Mas o que motiva eles a orarem? Porque eles fazem o seguinte: olha, nós somos parte de tudo que está acontecendo no campo transcultural e com vocês. Não toca só uma realidade local, né? Toca. Não. É esse entendimento de entender, não é só sobre aqui, não, nós estamos em todos os lugares do mundo. Não, hoje nós vamos tocar o norte da África, hoje nós vamos tocar a Oceania, hoje nós vamos tocar a Ásia. Tem um entendimento que eu sou parte disso daí, do que está acontecendo lá. E você falando isso, né, pra gente finalizar, foi me gerando um entendimento que esse ponto de vista quebra o tabu de que oração e missão são coisas separadas. Mas a missão e a oração eles estão servindo a um único propósito, que o Senhor seja conhecido nos povos. Nós não podemos fazer missão sem oração. A oração precede a missão e ela acompanha a missão também. A oração também é servir os povos, né? Também servir os povos. Não é tipo, não, tenho que ir, tenho que fazer projeto social, ou então se você estiver num país mais desenvolvido, eu tenho que pregar o evangelho para eles. Mas não, você também pode fazer parte disso orando. Para mim, Luiz, oração é uma demonstração de amor. Quando você ora por um povo que está perdido, você está amando aquele povo. Você está demonstrando que você está amando eles. Romanos capítulo 10, versículo 1, Paulo vai dizer: eu oro pelos judeus para que eles sejam salvos. Paulo amava o seu povo. Ele foi o apóstolo aos gentios, mas ele tinha um peso no coração dele para que os judeus fossem salvos. E ele vai dizer: a minha oração é para que vocês sejam salvos. Porque ele sabia que eles estavam perdidos. E Paulo orava incessantemente para que eles pudessem ser salvos. É uma demonstração de amor. Então, orar é demonstrar amor. Eu demonstro amor pelos povos, indo, contribuindo, mas eu demonstro amor também orando. Porque eu quero ver a vida daquela pessoa, daquele povo sendo mudado, eu quero ver o destino eterno dela sendo mudado. Então, por isso eu oro a Deus. A oração é uma demonstração de amor. Amém. Amém? Wesley, obrigado. Valeu. Nós, como base, como corpo de Cristo mesmo, nós queremos te agradecer. Obrigado por estar falando um pouco aqui pra gente. Foi muito especial esse tempo aqui com você. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui em mais um Sioncast. Tchau, tchau. Deus abençoe. Foi um prazer mais uma vez estar aqui. Voltaremos, hein? Mais e mais. Tchau, tchau.
Deus.